Você acredita em espíritos? Você já viu espíritos? Diz aí. É engraçado que esse é um tema que é bastante usado, principalmente quando se trata de terror, né? É engraçado isso. É basicamente terror. Ninguém fala de espíritos. Não, o Chico Xavier falou, e teve um filme dele. Mas enfim, quando se trata de espírito mesmo... 99% é de terror, É terror, nunca é coisa boa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, deixa seu like aí e se inscreve no canal se você não é inscrito. Demorou? Agora sim, agora deixa eu explicar o porquê que a gente tá falando disso. Abri um box de perguntas, tá ficando chato, é a terceira vez que a gente falou isso. Abri um box de perguntas e um cara colocou aqui, ó, o Lucas Lopasso, colocou. Loucaço? Lopasso. Você já tiveram alguma experiência paranormal, algo que aconteceu e não tem explicação? Bom, normalmente, até respondendo essa pergunta, não é que não tem explicação, é que você não tem conhecimento para aquilo, tá? A explicação, alguém vai saber explicar, alguém que estudou aquilo vai saber explicar, isso é importante. Perfeito. Mas eu tive sim alguns casos, mas deixa você falar que só eu falei até agora. Na minha religião, eu sou espírita kardecista. Então eu acredito em vida após a morte, espiritismo e tudo mais, Chico Xavier, toda essa parada, né? Então, obviamente, eu já presenciei muitas coisas em relação a isso. Eu acredito, obviamente, né? Porque, né? É minha religião. Fala aí alguma experiência paranormal, cara. Perguntou se você já teve. Cara, aproveita e deixa. Paranormal, é que paranormal... Não, é a maneira como ele soube se posicionar a respeito do tema. Mas, sei lá, eu já vi várias incorporações de pessoas ali no centro que eu frequentava, de falar coisas. Tem uma coisa ali que a gente faz que chama tomar um passe, né? Sim. Que é uma das pessoas encarna um espírito ali, ele te dá um passe pra te ajudar, boas energias e tudo mais. E às vezes ele conversa ou não com você, e sei lá, já conversou comigo de coisas que... ninguém sabia. Eu não tinha contado pra ninguém, e ele falou algumas coisas que, ninguém sabia. Então não tinha como a pessoa ali, que eu nunca vi na minha vida, saber daquilo. E o passe é no escuro. O passe é no escuro também. Normalmente as duas pessoas estão de olho fechado. Você entra numa sala escura e a pessoa nem vê você. Exato. Eu nunca incorporei ninguém, eu nunca tive, mas eu já... Na época que eu frequentava mais, eu tava mais aflorado pra esse lado, e eu já tive muitas sensações, assim, que não dá pra explicar, de sentir algumas coisas, que é difícil explicar a sensação, assim, mas eu já senti bastante, a energia é muito diferente, sentir uma energia diferente, isso é bem real, assim, eu já senti demais, energias diferentes ali, seja elas positivas ou negativas, normalmente positivas, mas você consegue sentir que tem um algo a mais ali, sabe, que não é um ambiente onde só tá o seu corpo físico ali, sabe? Então eu já tive algumas experiências paranormais, assim, nesse sentido. Eu tive, cara, coisas assim que dá até pra dizer que são paranormais, assim, dependendo de como você pode interpretar essa palavra. Mas quando eu era criança mesmo, assim, eu tive algumas experiências, na verdade, de conversar com um rapaz dentro da minha casa e aquele rapaz não existia, mas eu conversei com ele, etc. Pouco tempo depois eu fui entender que aquele senhor, muito provavelmente era meu avô, que já era falecido e tal, né? Meu avô faleceu quando eu era muito bebê, então, muito bebê não, muito criança, eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos talvez. Eu realmente tenho vagas lembranças, assim, provavelmente. Ainda essas lembranças que eu tenho são provavelmente por conta de fotos que eu vi depois e não dos momentos realmente que eu vivi. Enfim. Então, eu tive essa experiência de conversar com esse senhor que provavelmente era meu avô. Já tive experiência de eu estar deitado, por exemplo, no sofá da casa da minha mãe e ver nuvem preta, assim, ó, no teto da casa, assim, mano, assim, tipo, como se fosse milhões de abelhas negras, tá ligado? Voando, assim, fazendo formato, assim, foi bem pavoroso essa vez. Já tive também a experiência de estar deitado na minha cama, eu não sei se eu já contei isso aqui ou não, eu acho que eu já contei em algum lugar, talvez eu já contei aqui. De estar deitado na minha cama, e aí eu, na diagonal, assim, lá na casa da minha mãe, tá? Na diagonal, vira uma luz muito, muito, muito forte, que ela não iluminava absolutamente nada, e eu não conseguia me mover, e eu fiquei em choque, eu tava travado
travado e aquela luz muito forte e o quarto todo escuro, né? O que é muito doido você imaginar. E aí a luz ela se foi e aí eu consegui me mover. Então, tipo, já tive algumas coisas. E aí, falando um pouco sobre a religião, já que você falou qual que é a sua, já frequentei, não várias vezes, tá? Mas eu já fui em Umbanda, já fui em espírita, né? Kardecismo, já fui evangélica, católica, budista, eu caramba, já fiz um tour por todas. Nunca fui a fundo em nenhuma delas, mas entendi mais ou menos como que funcionava. Hoje eu não sei como eu me posicionaria. Acredito que talvez a minha ideologia ela tá mais voltada ao budismo, algo. Mas também não, eu não sou um budista, não me considero, mas é algo. O meu pensamento é muito próximo do deles, assim, é uma coisa muito mais interna, uma coisa muito mais sua, menos sobrenatural, meio que não existe o Deus, mas também não acredito que existe o Buda, o soberano, etc. Então, mais ou menos a minha filosofia é muito próxima disso. Mas você acredita em espírito? Então, aí que tá. Deixa eu até me posicionar aqui como uma forma de demonstrar o meu nervosismo em relação a isso. Eu sou do tipo de pessoa que sou muito razão, eu só acredito vendo. E aí, você vai falar, pô, mas você não falou que viu? Aí eu vou te falar, talvez pode ter sido uma criação da minha própria mente. Eu acho que o ser humano, ele é capaz de criar coisas inimagináveis. Então, eu acho que é o seguinte, eu converso bastante sobre esse tema, em off, normalmente. Em off é muito bom. Falar em off é muita coisa de youtuber, de blogueiros. Então eu converso muito a respeito disso e acho que o ser humano ele tem uma capacidade mental muito maior do que a gente utiliza, né? E acredito que as nossas vivências, nossas memórias, nossas lembranças, o tão impactante que a gente é dentro da Terra e para outras pessoas, a gente acaba tendo uma ligação pós-vida. Mas isso não necessariamente é a nossa alma. Eu não enxergo como alma, como espírito. Eu acho que a gente tem uma ligação tão forte com pessoas aqui, as sensações, os sentimentos, nossos cheiros, nossos movimentos, as pessoas elas identificam você não só pela sua fisionomia, a pessoa mais próxima ela sabe o seu bafo de manhã, ela sabe o movimento que você vai fazer, ela prevê isso. Então as nossas ligações com quem fica ela é muito grande. Então é capaz a nossa mente ela conseguir visualizar coisas que são frutos da sua própria mente baseado no que você já viveu com aquela pessoa. Então, eu não acredito em espírito, não acredito em alma, não acredito em pós-vida, pra mim morreu, acabou. Todavia, a sua presença, ela continua na Terra. A sua presença, o impacto que você teve na Terra, os sentimentos que você teve, essas coisas, não tô dizendo que, nossa, ele amou aqui vai ficar o amor dele, não é isso. Durante um período, né, das pessoas que conviveram com você vai estar presente ainda. E aí uma poeira ali. Então, o impacto que você teve durante a sua vida, ela vai se manter aqui durante um tempo, mas ela vai embora. E você como pessoa, eu como pessoa, eu não vou ter uma segunda chance, uma segunda vida, um pós-vida. Infelizmente, desculpa, gente, morreu, acabou. Pra mim, morreu, acabou. Certo. Mas eu super respeito todas as ideologias, todas as crenças, todas as religiões, entendo a importância da igreja, ao mesmo tempo discrimino diversos tipos de ações de igrejas. O que eu acho que é mais importante, falando sobre religião, né? Nem falando sobre espírito, não. Falando sobre religião, é que se todo mundo seguisse o lado positivo da religião, se as pessoas seguissem o que qualquer religião fala, seja ela qual for, cara, seria excelente. Eu acho importante ter fé, seja lá no que for. Acho que acreditar em algo é bom. É bom. É importante ter fé. Mas sobre espíritos, assim, é que, sei lá, eu tive muitas experiências. Que nem minha mãe, uma época, ela lia tarô. Então, a minha mãe também. Daí, mano, essa vez. Ela leu carta, leu mão, leu. Teve uma vez em específico que eu fiquei um pouco impressionado, assim. Na época, minha mãe me dava mesada de R$50. Daí, mano, tinha, sei lá, deixou em cima da minha mesa. Daí, mano, sei lá, uns 2 dias depois, não tava lá. E eu falei, fudeu. Perdi o dinheiro, fiquei em choque, mas não falei nada pra ninguém. Eu falei, vou falar pros meus pais que eu perdi dinheiro, eles vão me trucidar. E sei lá, um tempinho depois, minha mãe foi ler tarô e falou, lê aí pra mim. E, mano, eu não falei nada pra ninguém, mano. Tipo, nada pra ninguém. Cortei as cartas lá, não sei o que. Mano, minha mãe começou a ler. Tudo foi sobre dinheiro. Tudo. Tipo, não se preocupe com dinheiro. Tipo, vai vir dinheiro. Tudo sobre dinheiro. Daí acabou. Ela falou, aconteceu alguma coisa? E eu falei, mãe, eu perdi o dinheiro que você me deu, não sei o que. Ela falou, não, eu peguei. Tipo, eu deixei lá, mas eu peguei depois. Nossa, você tá preocupado. E eu fiquei em choque. Eu falei, mas, mano, eu não falei pra ninguém, tá ligado? Como que essa porra dessas cartas aí tá falando pra eu não me preocupar com dinheiro, sendo que eu não falei pra ninguém, tá ligado? Então, mano, não sei. E eu já vi muita coisa em centro, assim. Eu já tive experiência de sentir algumas coisas.
Eu nunca ouvi nada assim, tipo, comigo Então, mas eu diretamente. quero deixar claro que eu tenho certeza que você viveu isso, tenho certeza que tipo... E acho super saudável, não é que eu falo, nossa, você que acredita, você é um completo Sim. babaca. Jamais. Acho importantíssimo isso. A questão é que a minha interpretação dentro do que você viveu é diferente da que Entendi. você viveu. Por exemplo, eu falei, eu fui em centros, eu senti sensações, mas as minhas interpretações sentaram de uma forma daquelas... diferente, sim. Não é mística, não é algo irreal, surreal, algo que o humano não pode explicar, assim como ele colocou, né? Tipo, alguma coisa que você não pode explicar. No final das contas, eu acabo, de alguma forma, interpretando algo que pode ser muito explicável. Sim. Sabe? Você tá vivendo uma sensação, você está se propondo a conhecer algo novo, então sensações novas vão aflorar, coisas novas vão aflorar naquele momento onde você se propôs a fazer algo. Sim. Então, mas uma coisa que eu concordo demais com você, acho extremamente importante, é que não importa a sua religião, seja católica, seja evangélica, seja protestante, seja lá o que for, velho. Normalmente, as religiões, elas pregam coisas positivas. Algumas, hoje em dia, infelizmente, principalmente no Brasil, elas são muito focadas em, de alguma forma, tirar um dinheiro seu. E eu não tô nem apontando aqui qual é a igreja que faz isso, tanto faz. O importante é que, se ele pediu dinheiro pra você e, no final das contas, ele pregou alguma coisa positiva, e você fazer esse algo positivo, pra mim, Exato. já valeu a religião, tá ligado? O importante é isso, no final das Eu contas. acho que o importante, apesar de ele ter desviado um pouco do assunto, é ter fé em alguma coisa é muito importante. bom. Porque vai te ajudar a superar algumas coisas. Não é só um bagulho de tipo, vou acordar, levantar, trabalhar, fazer o bagulho. Tipo, isso te move de alguma forma, sabe? Eu acho que é importante você crer em algo. Eu tô seja falando lá o que aqui, for. mas eu não sou essa pessoa. Eu tô tipo, é importante. Aí, tipo, você fala, e aí, você crê em quem? Então, tipo, eu não creio em nada. Não, mas você crê em algo. Você falou, sou mais ligado ao budismo. Não, então, mas apesar não de, por tipo, crença. O que eu tô dizendo é que, assim, as pessoas, elas colocam o budismo como uma religião, apesar de ela não ser. Ela é um estilo de vida, ela não é uma religião. A maneira como eles vivem é, tipo, muito mais o seu interior. É você pensar em algo e dali você mesmo, por si próprio, dentro dos pensamentos que Buda coloca, e aí a parte que eu não entro como parte do budismo, é dentro do que ele sempre colocou, dentro de tudo que ele pensou durante a vida dele, é você encontrar uma resposta dentro de você mesmo. Porque se você tem uma pergunta, essa pergunta partiu de você. Então a sua resposta está dentro de você também. Então você para, reflete, pensa, e aí você tem uma resposta daquilo que você tinha de dúvida. Mas é uma fé. Mas aí, então... É fé em você mesmo. Então, se você for colocar isso como uma fé a mim mesmo, concordo plenamente. Tanto é que as pessoas, a Thay, a gente já conversou muito, principalmente alguns amigos mais próximos, sobre Deus. E eu falo, eu sou Deus, você é Deus. Sim. Todos nós somos Deus. Deuses, no caso, né? Então, tipo, Deus está dentro de mim, eu sou Deus. Aí, nossa, você se acha demais. Não é isso. Eu não tô me colocando como Inclusive, divino. está na Bíblia também. Eu não tô colocando como divino, como Deus criador. Eu sou o Deus criador. Não é isso. Não interprete dessa forma. O Deus que tá com todas as coisas, que tá nas respostas, sou eu. Sim. É a minha capacidade de... Então, a minha pode até ser colocada dessa forma. Você tem fé em você mesmo. Tipo, beleza. Dessa forma eu interpreto que legal, eu tenho realmente. Então, tipo, beleza. Eu vou concordar com o que você falou. Ter fé é importante, seja lá no que for. Se você achar que... seja em alguma palavra, ou em alguma religião, é importante ter fé. Não ter fé segue, hein, gente? Uma coisa, outra... Fé ao ponto de você fazer qualquer coisa é ficar cego, não é ter fé. Então... É que eu acho importante a gente entender que você só fazer as coisas por fazer, tipo... É triste. É triste. Precisa ter um algo a mais, sabe? Não faz sentido você só fazer as paradas por fazer. Que existe um porquê. Seja ele por você mesmo ou por uma coisa que você acredita que é maior do que tudo. Seja lá o que for, eu acho que é importante você crer em algo. Minha mãe fala assim, até quem é ateu é crente. Porque ele crê que não existe. Ele crê que não existe. Então todo mundo crê em alguma coisa. Nem que não exista nada. Não, concordo 100% com o pensamento da sua mãe. Minha mãe, né? Sua mãe. Sua mãe pode acabar o mundo, mas você vai salvar ela. Então sua mãe é a criadora do universo pra você. E você acredita em espíritos? Você tem religião? Fala aí pra gente. Será que hoje é mais comum as pessoas não terem ou terem? Porque era normal, todas as pessoas terem uma religião. Tanto que na nossa geração todo mundo foi batizado. Sim, normal. Hoje em dia talvez as pessoas nem sejam. Então comenta aí um pouco. Eu fiz primeira comunhão e os caralho. Eu não fiz. Eu tive Será inclusive que eu podia que fazer. Falar isso? Fiz primeira comunhão e os caralho. E os caralho, né? Se você fez, talvez, provavelmente você não deveria. Comenta aqui embaixo. Comenta aí, qualquer coisa. Acredita em espírito? Tem religião? Não tem? A gente lê os comentários, tá, gente? Eu acho muito legal. Inclusive num assunto tão denso. É denso mesmo, sobre, ainda mais num país polêmico. Então comenta aí que a gente vai ler os comentários, com certeza, talvez até responder alguma coisa ali. Talvez se ficou vago o que eu penso, caguei. Se inscreve, deixa
deixa o like e a gente se vê semana que vem. Tamo É junto. nóis.